A sala de audiências estava cheia de murmúrios enquanto Tiago Costa permanecia em pé ao lado da mesa de réu, segurando uma maleta gasta com força. O juiz Carlos Damasceno, um homem branco de idade avançada, com poucos cabelos e um sorriso levemente debochado, folheava os papéis que Tiago tinha acabado de entregar. Ele riu baixinho e balançou a cabeça. Você quer enfrentar Braga e Faria por conta própria, rapaz? Isso aqui acaba antes do almoço. Do outro lado, o advogado da parte contrária, Maurício Castro, estava recostado em sua cadeira, braços cruzados e um ar de superioridade estampado no rosto. Tiago manteve a calma, embora seu semblante demonstrasse firmeza. Olhou para o juiz e disse: "Estamos só começando." Então abriu a maleta, revelando uma pilha de documentos e um pendrive. Porque alguém autodidata ousaria bater de frente com uma grande banca de advocacia? E como ele tinha chegado a essa situação? 6 meses antes, Tiago Costa era só mais um filho sobrecarregado, lutando para manter a casa de pé. Sua mãe, Helena Costa, tinha trabalhado por décadas como técnica de enfermagem, até que uma artrite séria e problemas cardíacos a obrigaram a se aposentar. Tiago chegou a ser um estudante promissor de direito numa universidade local, mas desistiu quando seu pai faleceu de repente para trabalhar como entregador e balconista em uma livraria e ajudar a mãe. Os livros de direito, que já tinham sido sua paixão, agora juntavam poeira na mesinha de cabeceira. Numa terça-feira chuvosa, ele encontrou um aviso de despejo. O papel estava amassado embaixo do tapete da porta quando ele voltou do serviço de madrugada. Letras vermelhas gritavam: "Última notificação. Desocupação marcada para 3 de novembro." Seu coração disparou. Ele correu para dentro de casa. "Mãe?" chamou, encontrando Helena na cozinha, mexendo uma panela de mingau com cuidado. O sorriso dela sumiu ao ver a expressão do filho. "O que houve, meu filho?" perguntou, com a voz já tremendo. Tiago hesitou por um segundo e pôs o papel sobre a mesa. Helena arregalou os olhos e desabou na cadeira. "Mas eu acabei de pagar. Mandei o último depósito há uns 15 dias." O maxilar de Tiago ficou tenso. "Eu vou resolver." Dirigiu-se direto ao Banco Central da Vila, que detinha a hipoteca da casa. A gerente da filial, Lídia Correia, uma mulher branca de meia-idade, com um corte de cabelo reto e uma postura ainda mais rígida, mal olhou para o documento de despejo. "Pagamentos atrasados", disse ela, tamborilando as unhas perfeitamente cuidadas no balcão. "Não fazemos exceção para histórias de coitadinho." Tiago lutou para Conte e a Irritacal. "Minha mãe não deixou de pagar nada. Ela mandou o cheque. Preciso ver o extrato." Lídia suspirou de forma dramática, digitou algumas coisas no computador e virou a tela. Lá estava: "Pagamento devolvido, fundos insuficientes." "Não é possível", protestou Tiago, a voz subindo. "Ela tinha saldo." Lídia ergueu uma sobrancelha, com ar de desprezo. "Talvez ela tenha esquecido de calcular coisas básicas, tipo supermercado." Tiago cerrou os punhos até quase ficarem brancos. Ele percebeu que insistir não adiantaria. Pegou o papel de volta, saiu de lá com o coração explodindo. Em seguida, procurou uma central de assistência jurídica. Davi, um funcionário atarefado e pouco mais velho que Tiago, deu uma folheada rápida nos papéis e suspirou. "Cara, isso aqui é complicado. Lei de execução hipotecária é cheia de detalhe, e estamos entupidos de casos. Sem um advogado de verdade, fica difícil." O sangue de Tiago ferveu. "Quer dizer que o banco pode mentir e ninguém faz nada?" Davi deu de ombros, já alcançando outra pasta. "É o sistema", respondeu, derrotado. Desanimado, Tiago voltou para casa, onde encontrou a mãe ajoelhada no chão da sala, rodeada de fotografias antigas. Ela segurava uma foto de quando Tiago fez 5 anos. Seu pai aparecia sorridente, levando o garoto nos ombros, enquanto Helena estava na varanda daquela mesma casa que agora corriam o risco de perder. "Desculpa, Tiago", ela sussurrou, com as lágrimas prestes a cair. "Eu falhei com você." Tiago abaixou-se ao lado dela e balançou a cabeça. "Não, mãe, você não falhou. É o sistema que nos deixou na mão. E não vou deixar que tirem nossa casa sem brigar."
Naquela noite, Tiago tirou o pó dos livros de direito, espalhou tudo pela mesa de jantar e abriu o laptop. Ele não sabia, mas iniciava ali uma guerra que exigiria dele muito mais do que imaginava, além de revelar uma corrupção maior do que supunha. Pelas 2 semanas seguintes, mal dormiu. Passava os dias trabalhando e as madrugadas estudando leis de hipoteca. A mesa da sala virou trincheira. Pilhas de códigos impressos, anotações de decisões judiciais e um computador velho que ameaçava pifar a qualquer instante. O cheiro de café requentado impregnava o ar enquanto ele lia outro artigo, os olhos ardendo, mas com a determinação intacta. Não lutava apenas por uma casa, mas pelo sossego da mãe, pelas lembranças guardadas naquelas paredes e por um resquício de dignidade que ameaçavam arrancar com uma simples intimação. Certa noite, já tarde, Tiago notou algo estranho nos documentos de modificação do empréstimo. Havia 2 datas diferentes para a mesma assinatura. Uma delas coincidia com a ocasião em que Helena estava internada para uma cirurgia, sem qualquer condição de assinar papel nenhum. Seu coração disparou quando ele conferiu, 3 vezes, os registros hospitalares e os extratos bancários. Aquilo não era descuido, parecia fraude. No dia seguinte, Tiago, agindo por conta própria, protocolou uma ação para contestar o processo de execução. Era arriscado, mas a única alternativa. A audiência foi marcada mais cedo do que esperava, e de repente ele estava ali, nos degraus do fórum da cidade, usando seu único terno, o mesmo do enterro do pai. Estava apertado nos ombros, mas era o que tinha. Helena, frágil demais para comparecer, ligou antes de ele entrar. Não importa o que acontecer, filho, tenho orgulho de você. Seu pai teria também. O tribunal parecia um ambiente gelado. O juiz, Carlos Damasceno, estava empoleirado no alto, folheando papéis sem grande interesse. Ao lado oposto de Tiago, encontrava-se Maurício Castro, sócio principal de Braga e Faria, cercado de 2 advogados júnior. Castro, um homem branco, alto, com cabelos grisalhos bem cortados e um jeito seguro de si, olhou para a maleta gasta de Tiago e sorriu com desdém. Senhor Costa, disse o juiz, quase sem erguer os olhos, vejo que se representa sozinho. Que ousadia! Tiago se manteve firme, ignorando o tom irônico. Sim, meritíssimo. Tenho provas de que executaram a hipoteca de modo ilegal. Minha mãe foi vítima de documentos adulterados. Castro nem levantou da cadeira, só fez um gesto impaciente com a mão. Meritíssimo, isso é ridículo. A devedora não pagou. Cumprimos o procedimento normal. O caso deve ser encerrado. O coração de Tiago martelava, mas ele caminhou até o juiz e mostrou 2 versões do contrato. Se me permitir, senhor juiz, estas 2 assinaturas supostamente são do mesmo dia, mas basta ver como a caligrafia difere. E o selo de cartório é de um notário com registro vencido meses antes. Além disso, minha mãe estava internada na data em questão. O juiz suspirou, ajustou os óculos e examinou as folhas de modo superficial. Logo se recostou, sem se mostrar impressionado. Mesmo que isso seja verdade, senhor Costa, o fato é que houve atraso nos pagamentos. O banco tinha o direito de executar. Tiago cerrou os punhos, tentando se controlar. Meritíssimo, a lei protege proprietários de execuções baseadas em fraudes. Se a base for falsa, a execução é nula. Só então Castro se ergueu, alisando o terno caro. É mero apelo emocional de alguém que tenta fugir do óbvio. Os autos não deixam dúvida. A casa já é nossa. O juiz fez que sim com a cabeça, entediado. Pedido indeferido. A execução permanece. Tiago ficou paralisado, chocado com a rapidez do veredito. Tentou argumentar, mas o martelo bateu, encerrando. Castro inclinou-se para um associado e comentou, rindo, falei que eles sempre acham que podem vencer o sistema. Na saída do fórum, Tiago parou nos degraus, encarando a ordem de despejo que estava oficializada. Ele pegou o telefone para ver a mensagem da mãe. Como foi lá, filho? Seus dedos pairaram sobre a tela, sem saber o que responder. Se você acha que Tiago foi tratado de forma injusta, escreva nos comentários se ele merece uma chance verdadeira de provar a verdade. E o que você acha que ele deve fazer agora?
aceitar a derrota ou insistir ainda mais. Depois, Tiago foi até o quarto de hospital onde Helena descansava. O bip da máquina cardíaca quebrava o silêncio. Ela dormia, a respiração curta, mas constante. Ele não tinha coragem de contar que o tribunal confirmara a execução e que o despejo era iminente. Em vez disso, segurou a mão da mãe e sussurrou: "Não vou desistir, prometo." Em casa, debruçou-se outra vez sobre a papelada espalhada na mesa de jantar. Fitou o processo, fervendo de indignação. Aqueles livros de direito, outrora cheios de promessas, agora pareciam ocos. Ele tinha feito tudo certo, mas fora jogado no lixo pela justiça. Não se tratava mais apenas de um imóvel, mas de honra, retidão, respeito. Enquanto relia as páginas, seu celular tocou. Número desconhecido. Ele pensou, mas atendeu. Senhor Costa, aqui é Natália Moura, repórter. Cobre a sessão no fórum e percebi que o caso de vocês pode ser maior do que parece. Tiago franziu o senho. Maior? Como assim? A voz de Natália ganhou intensidade. Você não é o único. Tenho pesquisado as estatísticas de hipotecas nesta região, e quase 70% das execuções nos últimos 5 anos ocorreram em famílias negras ou de baixa renda. E quase todas com o Banco Central da vila envolvido. O punho de Tiago apertou o telefone. Quer dizer que estão caçando gente como a gente. Exatamente, confirmou Natália. Falei com várias famílias que perderam suas casas em condições suspeitas, comprovantes que sumiram, assinaturas forjadas, juízes como Damasceno acelerando os processos. Não parece um deslize, mas um esquema. A cabeça de Tiago girava. O banco, o juiz, a banca de advogados, tudo era parte de uma só teia. Você consegue comprovar? Ainda não, admitiu Natália. Mas se juntarmos o que sabemos, talvez cheguemos longe. Você disse que havia falsificações, certo? Pode me enviar as cópias. Tiago não pensou 2 vezes. Digitalizou tudo e enviou. Horas depois, Natália ligou de novo, soando animada. Tiago, você estava certo. O selo do cartório pertence a um certo João Alves, que perdeu a licença 6 meses antes da data registrada. E o mesmo selo aparece em 3 outros casos de hipoteca que estou acompanhando. O peito de Tiago apertou. Era a brecha que ele precisava. Se o notário era inválido, toda a documentação caía por terra. Ele tomou fôlego, sentindo surgir esperança. Tem como pegarmos uma declaração oficial? Vou tentar, respondeu Natália. Mas essas repartições públicas são lentas. Tiago não quis esperar. Correu até o cartório central, onde, depois de 1 hora atolado em formulários, um atendente idoso lhe entregou o registro. João Alves tinha tido a licença cancelada em meados de março, enquanto o papel da mãe dele era de início de abril. Não era mera falta de organização, era falsificação. Em casa, ele cruzou as datas novamente, encontrando algo ainda pior. No dia em que supostamente Helena teria assinado, ela estava sendo operada. Estava sob anestesia, sem a menor condição de assinar nada. Tiago esfregou o rosto. Eles tinham se aproveitado da doença dela, apostando que ela não conseguiria reagir. Escolheram a família errada, murmurou. Agora, com a prova de que o cartório era uma fraude e o suporte das investigações de Natália, ele tinha mais que esperança. Tinha evidência. E dessa vez, o fórum precisaria ouvir. Munido de tudo, Tiago entrou com um pedido de liminar para bloquear a execução, alegando falsificação e fraude. Quem sabe agora não dariam ouvidos. O novo julgamento chegou rápido, e Tiago usou cada segundo livre para refinar seus argumentos, revisar precedentes e estudar como se portar diante do juiz. Helena, ainda internada, conversou com ele por telefone na véspera. Você não está defendendo só a mim, Tiago. Tem muita gente na mesma situação. Na manhã seguinte, ele postou-se diante do mesmo prédio, usando o mesmo terno já gasto. Dentro da maleta trazia uma chance real de vencer. O juiz Damasceno já estava lá, com a mesma expressão entediada. No outro lado, Maurício Castro ajeitava a gravata. Tiago tentou se tranquilizar quando o juiz anunciou a sessão. Senhor Costa,
começou Damasceno. Então o senhor apresentou outro requerimento. O tribunal não é espaço para repetir pedidos em vão. Tiago levantou a documentação. Sim, meritíssimo. Descobri que o notário que validou a assinatura não tinha licença na data. Minha mãe estava em cirurgia no mesmo dia. Isso não é falha, é golpe. Os cochichos começaram no plenário. Senhor Castro, o juiz perguntou. Castro se levantou, arrumando a lapela. Mais uma tentativa de quem não tem dinheiro para pagar e quer ganhar tempo. A dívida é fato consumado. Mas Tiago exibiu um memorando interno do banco, que Natália obtivera via um denunciante anônimo. Dizia, com todas as letras, que o Banco Central da Vila priorizava acelerar processos contra minorias para retomar imóveis rapidamente. O juiz franziu o senho. Senhor Castro, explique isso. O sorriso de Castro diminuiu. Tiago não perdeu o embalo. Peço que o tribunal congele a execução e inicie uma investigação, pois entregaram papéis falsos aqui. Parecendo irritado, o juiz fez um gesto. Indeferido, a execução segue. Tiago sentiu a sala girar, sem acreditar. Mas, meritíssimo, como a decisão está tomada, senhor Costa. Cuidado com seu tom. O gavel bateu, dando fim à sessão. Castro juntou seus documentos, ares de vitória. O mundo de Tiago ruiu, de novo. Fora do fórum, ele se escorou numa coluna, tentando respirar. Pegou o celular e ligou para Natália. Negaram, de novo, mesmo com a prova na cara. Ela fez uma pausa, soando indignada. Eles estão se protegendo. Vai muito além do que pensávamos, Tiago. Ele fechou os olhos, se sentindo impotente. Tinha tentado tudo, mas a justiça continuava fechada para ele. E você? O que acha? Se concorda que Tiago merecia justiça? Quão fundo é esse buraco de corrupção e qual deve ser o próximo passo? Abandonar ou arriscar tudo para seguir em frente? Tiago Costa saiu do fórum com a sensação de ter levado um golpe. Ele tinha levantado indícios fortes de fraude, mas o juiz varrera tudo para debaixo do tapete. O céu estava amarelado ao anoitecer quando ele atravessou a rua, o celular vibrando no bolso. Era Natália, de novo. Tiago, achei mais uma informação. O juiz Damasceno tem participação acionária no Banco Central da Vila, registrada no nome de solteira da esposa dele. Tiago parou, em choque. Recostou-se na cadeira. Porém, conforme a noite avançava sem resposta oficial, a angústia voltava a rondar. O sistema protegia os poderosos há décadas. Será que, dessa vez, seria diferente? Se você acha que Tiago fez bem em armar a gravação, comente suas impressões. Basta essa prova para derrubar o bando corrupto ou agora ele corre mais perigo? No dia seguinte, antes mesmo de clarear, o celular de Tiago começou a tocar sem parar. Número desconhecido, novamente. Ele atendeu. Senhor Costa, aqui é o promotor Júlio Lima, do Ministério Público. Recebemos sua denúncia e as provas sobre a execução fraudulenta. Não posso dar detalhes por telefone, mas saiba que estamos levando isso muito a sério. Em breve entraremos em contato. Tiago sentiu um alívio imenso. Obrigado, mas por favor sejam rápidos. Eles são perigosos. O promotor hesitou. Sabemos. Tenha cuidado, senhor Costa. Gente como Castro não cai sem luta. E desligou. Tiago ficou um instante parado, o peso do aviso martelando em sua cabeça. Olhou em volta do pequeno apartamento de Natália, o único lugar seguro que tinha agora. Ela, que já estava de pé, largou a xícara de café. Eles vão agir depressa. Acho que sim, disse Tiago. Precisamos torná-los ainda mais visíveis. Natália concordou. Sentou-se de volta ao notebook e escreveu uma reportagem sob o título Um banco que fecha o cerco. Como executam imóveis de minorias sem piedade. Incorporou o áudio de Castro, com edição para ocultar algumas partes sensíveis, e anexou os documentos. Nas horas seguintes, a notícia se espalhou feito rastilho de pólvora. ONGs compartilharam, ativistas divulgaram, e na mesma noite a hashtag Justiça para Helena Costa viralizou. A sensação de vitória foi curta. Aquela madrugada, Tiago saiu para tomar ar. As ruas estavam silenciosas e abafadas.
Ele sentiu um calafrio, olhou para o outro lado e viu um SUV preto parado, faróis apagados, com alguém no banco do motorista, imóvel, só observando. O coração dele acelerou. Ele pegou o celular, fingiu-se distraído enquanto batia uma foto do carro. Quando pensou em ligar para Natália, o motor roncou e o SUV sumiu na esquina. Tiago correu para dentro, trancando a porta. Natália. Ela se levantou depressa. O que foi? Tinha alguém de tocaia lá fora. Ela respirou fundo. Significa que atingimos o alvo. Mas ficar com medo também é o que querem. Quase à meia-noite, os dois despertaram com um estrondo terrível. As chamas cintilavam do lado de fora da janela. Tinham incendiado o carro de Natália. Corre! Berrou Tiago, sacudindo o ar. Eles saíram pela porta dos fundos, tossindo por causa da fumaça. Vizinhos assistiam, alguns filmando, enquanto os bombeiros chegavam. Foi perda total do veículo. Um delegado, que Tiago já conhecia do caso, estava ali e parecia anotar tudo de modo displicente. Tiago avançou, indignado. Mais uma coincidência. Vai dizer que foram adolescentes entediados. O policial nem ergueu o olhar. Sem provas de suspeito, não há muito o que fazer. Foi retaliação. Estou denunciando um escândalo com essa gente, já chega. O homem deu um sorriso cínico. Deveria pensar 2 vezes antes de provocar esse tipo de gente. Natália puxou Tiago antes que ele reagisse. Vamos embora. Eles arrumaram o que restava e conseguiram um quarto barato nos arredores da cidade. Tiago andava de um lado para o outro, enquanto Natália revisitava o laptop, tentando levantar vestígios do SUV. Olha só, comentou, virando a tela para ele. A banca do Castro registrou novos documentos, alegando que sua mãe ficou inadimplente há mais tempo. Tudo com data velha. Um nó se formou no estômago dele. Continuam falsificando, mesmo depois de abrirmos a investigação. Natália bufou. Eles estão no desespero, mas ainda acham que podem ganhar. Tiago jogou o corpo na poltrona, sentindo cansaço. Quase me mataram hoje. Na próxima, talvez consigam. Natália o encarou. Vai desistir. Ele pigarreou e balançou a cabeça. Não, amanhã vou contestar cada folha inventada no tribunal. Eles viraram a noite reunindo metadados, registros de e-mail e captura de tela provando que o novo documento foi criado após o promotor exigir explicações. Tiago redigiu outro pedido de urgência, exigindo que esse material fosse invalidado. Antes do sol nascer, estava tudo pronto. O rapaz ficou olhando pela janela da pensão, esperando ver o SUV novamente. Não viu nada, mas sabia que continuava na mira. Eles só param se alguém for até o fim, murmurou. E Natália concordou, determinada. Vamos até o fim. No dia seguinte, Tiago Costa chegou cedo ao fórum, apertando na mão um requerimento redigido à base de café e adrenalina. Os olhos quase vermelhos de cansaço. Ao lado, Natália atualizava o celular, vendo que a notícia estava se espalhando ainda mais. Gente está se revoltando de verdade. Tiago. Tem protesto marcado na porta do tribunal. Ele respirou fundo. Ótimo. Todo mundo precisa saber a verdade. No corredor, Tiago entregou o pedido a um servidor, que arregalou os olhos ao conferir. Quer impugnar os papéis recém-anexados. O juiz Damasceno já deu parecer favorável. Tiago Alho firme. Eles foram criados ontem, mas tem data de 6 meses atrás. Se o juiz aceitar, vai ficar evidente que apoia a fraude. O funcionário empalideceu, carimbou e registrou o documento. A conversa correu rápido. Quando Tiago e Natália entraram na sala, ela estava quase lotada. Imprensa, líderes comunitários e até algumas pessoas que já tinham perdido suas casas. Sussurros percorriam o ambiente, todos comentando o artigo de Natália que circulava nos celulares. O juiz Damasceno se acomodou, com a face tensa. Senhor Costa, disse, mais um pedido de emergência? O tribunal não é balcão de insistência. Tiago ergueu os supostos comprovantes do banco. Excelência, esse documento, datado de 6 meses atrás, foi gerado menos de 24 horas depois do promotor citar o caso. Peço uma análise forense.
Um burburinho surgiu no público. O juiz franziu a testa. Alguma prova concreta? Sim, rebateu Tiago, mostrando uma declaração juramentada de uma ex-funcionária do banco, incluída como anexo 100. Ela descreve como costumam forjar documentos para encobrir execuções ilegais. Também anexei e-mails onde Braga e Faria pedem que o banco corrija o registro após a intimação do promotor. Natália levou as provas até o oficial, que as entregou ao juiz. Enquanto Damasceno folheava as páginas, seu semblante se fechava. Castro sussurrava algo desesperado aos auxiliares. Tiago tomou fôlego. Se o senhor, meritíssimo, legitima papéis falsos, acaba com a credibilidade deste tribunal e atrapalha a investigação do MP. Forjar provas em processo em andamento é crime. Peço que o juiz anule esse material e cancele a execução em definitivo. Os dedos do juiz quase cravaram na bancada. Então, de repente, a porta dupla se abriu. O promotor Júlio Lima entrou, acompanhado de 2 agentes à paisana. Ele levantou uma pasta. Excelência, o Ministério Público analisou o material enviado pelo Sr. Costa. Concluímos que os documentos apresentados por Braga e Faria foram forjados após a abertura do inquérito. Vamos incluir ainda a obstrução de justiça e possível conluio de servidor. Um murmúrio percorreu a sala. O rosto de Damasceno ficou lívido. Ele tentou acalmar o público. Ordem. Mantenham a ordem. Mas todos falavam ao mesmo tempo. Júlio se aproximou da mesa de acusação. Senhor Castro, o Tribunal Federal expediu mandado de prisão contra você. Por favor, fique de pé. Castro saltou, misto de fúria e pânico na expressão. Isso é um absurdo. Vão acreditar na palavra de um duro qualquer contra mim. Mas os agentes o seguraram. Maurício Castro, o senhor está preso por fraude, falsificação e obstrução. Tem direito a ficar calado. Tiago continuou imóvel, o coração batendo forte de alívio. Foram tantas barreiras até ali. Mas, finalmente, o castelo de cartas parecia cair. O juiz Damasceno, pálido, bateu o martelo às pressas. Esta suspensão. Audiência encerrada. E saiu quase correndo. Câmeras disparavam flashes. Repórteres anotavam tudo. E lá fora se ouvia um grande alvoroço, pois a notícia da prisão de Castro corria rápido. Tiago deixou o fórum ainda meio atordoado, encarando o céu claro. Uma multidão o esperava. Natália sorriu, erguendo o celular. Tiago, todo mundo está repercutindo, canais locais, estaduais e alguns nacionais. Ele piscou, emocionado. Isso não é só sobre mim ou minha mãe. É sobre todas as famílias que eles enganaram. Lá embaixo, ele viu gente conhecida, vizinhos, famílias que também perderam imóveis, pessoas que sequer tinham esperança de enfrentar poderosos. Eles balançavam cartazes com dizeres como "Não roubem nossos lares" e "Basta de fraude hipotecária". O sistema havia tentado esmagar Tiago, mas agora ele sentia uma mudança de ventos. Ainda não estava tudo resolvido, mas pela primeira vez o jogo parecia favorável. Chegou então o dia final, com uma brisa fria de manhã. Tiago Costa ficou diante do mesmo fórum, agora com o terno passado, a gravata bem posta, expressão firme. Era a data que definiria se sua mãe ficaria com a casa ou se, mais uma vez, um sistema injusto prevaleceria. Natália estava a seu lado, o celular na mão, transmitindo atualizações para quem aguardava na escadaria. Um punhado de manifestantes, repórteres, ativistas. A história tinha tomado proporções enormes, e até políticos comentavam. Lá dentro, o ar estava pesado. O juiz Damasceno parecia suar ao bater o martelo, dando início à sessão. Iremos decidir sobre a propriedade de Helena Costa, além das acusações e documentação falsa. Tiago caminhou até a mesa de defesa. Do lado oposto, sentava-se a nova advogada do banco, Roberta Nunes, muito elegante, mas claramente desconfortável. Senhor Costa, começou o juiz, pode apresentar seus argumentos finais. Tiago colocou uma pasta volumosa na bancada do juiz. Meritíssimo, desde o início demonstrei como o Banco Central da Vila, em parceria com a Banca Braga e Faria, alterou assinaturas e usou meios ilícitos. Houve intimidação,
práticas desleais e falsificação evidente. As provas falam por si. Ele levantou o documento forjado, agora etiquetado oficialmente como prova de fraude. Não se trata só da minha mãe. Centenas de famílias de baixa renda relatam episódios semelhantes, quase todas conduzidas pelo mesmo banco. Este tribunal tem a chance de mostrar que não tolera esse comportamento. O juiz folheava um relatório do Ministério Público, cada vez mais sério. Tiago manteve o olhar firme. Para minha mãe, a casa vale mais que qualquer outra coisa. É fruto de uma vida de esforço, trabalho duro e sacrifício. Se a justiça faz jus ao nome, então deve anular essa execução. Ele recuou um passo, respirou. Peço que arquive a ação de despejo, restabeleça a propriedade de Helena Costa e exija uma investigação completa das práticas do banco. O ambiente ficou em silêncio. Damasceno virou-se para Roberta. A advogada da parte autora quer se manifestar. Ela se levantou, ajeitando o blazer. Reconhecemos que houve alguns problemas de validação, mas a cliente estava devendo. O banco agiu nos limites previstos em lei. Pedimos que a execução se mantenha. O coração de Tiago disparou. Esperava que desistissem, mas ainda tentavam se safar. Meritíssimo, insistiu Tiago, erguendo mais um papel. Aqui consta que o banco aprovou, internamente, um adiamento para minha mãe. Só que ocultaram e tocaram a execução para lucrar. É manipulação, no mínimo. O juiz franziu o senho e conferiu o papel. Doutora Roberta, a senhora tinha conhecimento disso. Ela engoliu em seco. Eu não recebi essa informação. Chega! Exclamou Damasceno, batendo forte o martelo. Fica decretado o cancelamento da execução contra Helena Costa, com efeitos imediatos. Ela retoma a posse total do imóvel. Além disso, recomendo que o Ministério Público amplie a apuração sobre o Banco Central da Vila. Um estrondo de aplausos tomou conta da sala. Repórteres se atropelavam para captar cada detalhe. Tiago ficou parado, sentindo-se meio tonto com a intensidade do momento. O juiz deu mais uma martelada e encerrou a sessão. Tiago se voltou para Natália, que sorria, olhos marejados. Você conseguiu, murmurou ela. Mas ele sabia que não fizera aquilo sozinho. A comunidade, os informantes, os jornalistas, todos contribuíram. Ao sair do prédio, sentiu o ar frio no rosto e viu a multidão comemorando. Faixas pediam justiça, gritavam contra fraudes bancárias. O sistema quisera calá-lo, mas agora a verdade estava do seu lado. Semanas depois, manchetes noticiavam a derrocada da Banca Braga e Faria, a renúncia do juiz Damasceno e ações coletivas contra o Banco Central da Vila. As pessoas que antes tinham medo agora reuniam coragem para se manifestar. Mas, para Tiago, o mais simbólico foi o dia em que Helena finalmente voltou para casa, a casa que quase perderam. Sentada em sua poltrona preferida, na varanda, ela olhou para o filho. Você salvou o nosso lar, disse, emocionada, e trouxe força para tanta gente. Tiago piscou para segurar a lágrima. Eu tive a sua força, mãe. Então o celular dele apitou. Era um e-mail da faculdade de Direito informando que o aceitaram na turma de período noturno. Natália, que leu por cima do ombro dele, deu um risinho. De defensor autodidata a estudante de Direito, de verdade. É a sua cara. Tiago riu, sentindo um alívio que não experimentava há tempos. Acho que encontrei um propósito. A brisa soprava calmamente na rua, onde morou a vida inteira. A batalha tinha lhe custado o sono, a segurança, quase tudo. Mas também reacendera nele a vontade de lutar por outros que fossem injustiçados. Enquanto houvesse opressão, Tiago Costa não se calaria. Não por glória ou dinheiro, e sim pela certeza de que toda pessoa merece justiça. A verdade não requer palavras complicadas, só alguém com coragem para dizê-la. E Tiago provou que era esse alguém, possivelmente apenas iniciando sua trajetória. A história de Tiago Costa não falava apenas de uma casa, mas de enfrentar um sistema que muitas vezes favorece os poderosos e atropela quem não tem recursos. Ele revelou como a corrupção se alimenta tanto dos crimes intencionais quanto do silêncio e da cumplicidade. Juízes como Carlos Damasceno,
Advogados como Maurício Castro e corporações como o Banco Central da Vila agiam livremente porque achavam que ninguém os desafiaria. Mas Tiago os fez enxergar o contrário. Sua determinação mostrou que conhecimento é poder, mesmo sem diploma ou sobrenome influente. Ele não era um figurão cheio de contatos, apenas alguém com coragem, resistência e um senso inabalável de justiça. E isso já bastou para derrubar gigantes. A lição é óbvia. O sistema conta que as pessoas desistam. Funciona melhor quando as vítimas se acham impotentes e deixam para lá. Mas quando alguém se posiciona, munido de fatos e apoiado por quem entende a gravidade da situação, a estrutura começa a rachar. A vitória de Tiago não foi só dele, mas de todo mundo que ouviu. Não há o que você possa fazer. Ela é prova de que a injustiça só continua viva quando fica no escuro. Se você joga luz, fala a verdade e se recusa a ficar quieto, as coisas podem mudar. Não é fácil, mas a jornada de Tiago mostra que vale a pena lutar. E você? O que acha? Concorda que Tiago fez bem em recusar um acordo e buscar algo maior? Ou deveria ter aceitado algum dinheiro para salvar Helena do sufoco? Se acredita que ele agiu certo, conte o motivo. Se essa história te tocou, lembre que o simples ato de expor o que é errado já é um passo contra os que exploram os indefesos. Obrigado por ler. A luta por justiça começa com uma só voz. Quem sabe a próxima possa ser a sua. Fique atento, mantenha força. Quem sabe, nos encontraremos de novo em outra história.